Olá, boa noite. Boa noite. Toque, toque, toque. Esperemos as conexões. 20 horas agora, né? Também, né? Muito bem. Começamos. Olha aí o povo acenando. Acenar. Agora eu li. Ineditamente eu li. Gente, boa noite. Mais uma vez aqui, reunidos. Nós nos reunindo pela Quinta de Luz online, virtual ainda. Mas tá mais perto, hein? Estamos chegando lá. Vacina. Mais ciência, graças a Deus. Gente, vamos lá, né? Estou esperando aqui, fazendo um enrolation aqui pra gente iniciar. Várias pessoas, né? Vamos lá? Hoje é a nossa live de perguntas, já tem alguma coisa aqui. Vamos fazer a nossa oração e iniciaremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, nos dais hoje sempre, perdoa as nossas dívidas, perdoando-os a quem nos ofende e nos tem ofendido, não nos deixeis cair nas tentações da vida, livrando-nos de todos os males, livra-nos desses males, nos dai a capacidade de entendê-los, modificá-los, porque teu o reino, o poder e essa glória para a qual nós trabalhamos incessantemente, graças a Deus. Graças a Deus, sempre é bom fazer essa oração, uma oração importante, histórica, arquetípica. Como estão vocês? Como está a vossa saúde? Vosso entendimento da vida, do mundo? Vocês têm lido Kardec? Vocês têm procurado tirar de vocês o melhor, dar de vocês o melhor? Vocês têm recebido? Vocês têm aberto vocês mesmos para receber as boas coisas da vida, do universo? Ou não pensa que receber faz parte da obra? Será que todos recebemos bem? Quando a gente pensa muito em dar, não é? E receber. Receber faz parte. Vocês sabem receber? Vocês sabem dar? Querem? Várias perguntas. Sou eu que estou perguntando. Mas tem pergunta aqui, ó. Tem algumas, tá? Vamos lá? Hoje a live é de perguntas, né? Abrange isso. Das últimas lives, das lives anteriores, mais temáticas, né? Falando sobre evolução, falando sobre reencarnação, sobretudo, viu? Para vocês que estão chegando agora, não sei. Então, a gente às vezes tem feito isso. E aí tem dado certo, pelo menos eu entendo assim. A gente às vezes para e faz umas perguntas, né? E até de tudo, pergunta de tudo. Mas basicamente das últimas lives, né? Tem pergunta aqui que não é, são outras, né? A gente já vai começar por elas, tá? Hoje as perguntas não tem um nome. Não tem. Ou não colocaram nome. Eu fui informado agora de que os nomes não vieram com as perguntas. Só vieram as perguntas. O nome das... Sabe, só vieram os milagres. Os santos não vieram, não. Então, vamos lá. Duas perguntas a respeito de Evangelho no Lar, água fluidificada. Importante isso aqui, né? Essas dúvidas são interessantes. Então, por que é importante cobrir o copo com água, né? O copo da água que vai ser fluidificada. Aquele copinho que você vai beber depois de ter o Evangelho no lar. Presumo eu que é isso aqui, né? Até porque a água que vai ser fluidificada da garrafa não tem que cobrir porque ela está fechada. Então, não sendo isso, é
A água que está no copinho, ela colocou o copo d'água, né? O copo d'água. O copo com água que vai ser fluidificada. Veja, você não tem que cobrir não, mas a gente tem feito da seguinte maneira. A gente tem, imagine uma organização onde você faça o evangelho numa mesa, e é interessante que se faça numa mesa, tá? Numa mesa retangular, quadrada, retangular, que existem faces, tá? Faces, né? Então vou dar um exemplo aqui com um livro, né? Você tem aqui que existem faces, tá bom? Então vejam bem, numa face, aqui, numa ponta, você vai colocar esses copos, que podem ser copos com água, 1, 2, 3, o número de participantes daquela reunião, tá? Eu digo 1 porque uma pessoa pode fazer um evangelho no lar, como pode fazer 10, tá? Então vamos imaginar que nessa reunião tem 4 pessoas, tá? No exemplo que eu estou dando. Então 4 copinhos. Copos de plástico, copos de vidro. Fique à vontade, coloca água. Quanto de água? Veja, um copo normal, um copo feito um copo de geleia, onde você enche, deixando um dedo e meio para... Pode? Não pode, é isso mesmo. É porque, né, tem sopros aqui, né? O sopro disse assim, é muito. Não, pode ser aquele copinho de café? Pode. Pode ser um copo, não vai colocar um copo de ovo maltine, sei lá o nome, já estou fazendo propaganda. Um copo de milkshake, uma coisa... Não, mas um copo desses mais baixo, de vidro, você pode colocar. Pode colocar copos variados? Pode. Pode colocar copo de plástico? Pode. O que é um copo? Aqueles copinhos de plástico que a gente bebe suco, copo de plástico normal, ou copo descartável, estou me referindo a esses, de café. Não é porque você bebe essa quantidade por ocasião da água fluidificada pela manhã, que você, no evangelho e no lar, vai ter que ser a mesma quantidade. Você pode colocar uma quantidade maior. Isso é interessante, tá? Por quê? Porque aquela quantidade de água que você vai tomar, a água fluidificada da garrafa que você fluidificou, que foi fluidificada, né? E você vai de manhã, quando acorda, antes da higiene bucal, o que você pode fazer é bochechar um pouco de água, joga fora, bochechou, e aí você abre sua garrafa e coloca no copinho. Aí a dose é um copinho. O quantitativo de água é um copinho, uma dose. É aquele copinho pequeno de café. Aquele copo de medida, aquele copo de café descartável. Ali sim. Por quê? Porque os fluidos diluídos naquela garrafa estão ali, assim, arregimentados para você. Então, eles estão condensados. Eu estou usando palavras que me vêm aqui, tá? Porque não tem muito o que dizer sobre isso, é complexo, tá? Então, eles colocam o que eles entendem que para você, já que a garrafa é sua, tem o seu rótulo, tá? Eles colocam ali o que eles entendem que para você é interessante. Você vai abrir de manhã, colocar não é, no copinho, ou um outro copinho que seja equivalente, não é, o tanto que cabe ali, né? Tá? E você bebe. Aquilo dali, aquele tanto, tá? Aquela posologia, você não tem que repetir aquele tanto de água no evangelho no lar, não. Você pode tomar um copo maior. Você pode tomar um copo com água, copo americano. Desde que você tome toda a água. Por quê? Porque eles, quando eu digo eles, é a espiritualidade, é a matriz. Os espíritos que estão ali fazendo essa ambientação. Quer na água fluidificada, quer no evangelho no lar. Tá? Então, eles vão fluidificar aquela água, naquele dia, aquela água específica, aquele copo, a água daquele copo, no tamanho que ele tiver. Um copo menor, eles vão concentrar mais. Um copo maior, eles vão diluir mais. Tá? E aí é como desde que você beba toda. Não vai beber metade e jogar fora. Porque, veja, a diluição foi meio que pro brejo.
Porque aquilo dali é uma diluição para meio que homogênea. Eu posso separar copos distintos para os membros da família? Pode, mas é um tanto quanto inútil. Entre aspas, viu? Inútil nunca nada é. A menos que exista essa recomendação para essa família. Eu já vi uma recomendação assim, mas isso é em caráter excepcional, tá? No evangelho no lar daquela família, os copos são separados. Por quê? Porque eles vão tratar aquela família até mesmo no evangelho no lar. O que não é o caso. O evangelho no lar cumpre um tratamento mais geral, não específico. Tá? Então, para isso acontecer, isso tem que ser veiculado e dito a essa família. Isso é raro, eu arrisco dizer que é raro. No senso comum, no geral, para todos nós, aquela água vai ser igual, vai ser como se fosse uma vitamina, um polivitamínico ali para todo mundo, naquele dia. Ah, mas eu tenho feito as vigílias todo dia. Todo dia você toma algo ali, tá? Evidentemente que uma vez você fazendo vigílias, o que você está ingerindo do ponto de vista de coeficiente do que eles colocam ali é diluído por eles inteligentemente. É diferente do que quando a gente fazia o evangelho somente uma vez por semana. Agora, por ocasião da pandemia e por ocasião do que nós estamos vivendo, eles orientaram que nós pudéssemos fazer vigílias, o evangelho, né, a título de vigília, quase todo dia se quiser. Então, se você faz todo dia você bebe água, aquela diluição daquele fluido vai ser muito suave. Diferente daquele que faz uma ou duas vezes só na semana. É diferente daquele entre vocês, entre nós, ou daquela época onde fazíamos só um evangelho no lar. Porque é para ser feito assim, um só. Como estamos vivendo épocas mais complexas, eles colocaram isso pra gente. Olha, tem a possibilidade de ter ronda, e nessas rondas vocês fazerem evangelhos, e aí nós aderimos a isso daí, tá? Então, você não precisa cobrir o copo, tá? Pode cobrir? Pode. Agora, é bom que cubra. Veja, no outro lado da mesa, tá? Aqui são os copos, tá? Ou em uma das pontas. Na ponta oposta, você vai colocar uma cubazinha, uma Marinex, algo assim, onde ali sim ela vai estar descoberta. Por quê? Porque essa cuba de vidro, aí tem que ser vidro, tá? Tem que ser vidro, tá? Ela vai absorver os fluidos mais densos do ambiente. Vamos entender assim, que a espiritualidade, ela pode recolher, fazer recolhimentos e diluir esses fluidos mais complexos, mais densos. Eu estou falando, e é complexo até o linguajar, tá? Assim, é até banal, porque nem é esse termo. É mais complexo do que isso. Mas para que a gente se entenda aqui, fluidos densos, eles vão recolher do nosso ambiente, sempre tem, e eles vão diluir naquela cuba. Mas na mesma mesa que eu tomo, na mesa, não há problema nenhum, do outro lado. Posso sentar aqui? Pode. Você coloca ela mais na ponta e você senta mais próxima da outra ponta. É possível, entendeu? Caso fique muito apertado, tá? Posso colocar num aparador? Pode. Fora da mesa? Pode. Pode. Se eu tiver que escolher entre as águas e a cuba de água que vai recolher, essa história que vai recolher as energias. Se eu tiver que escolher para ficar na mesa, porque a minha mesa é pequena, eu escolho qual? Escolha a cuba para tirar. Tirar. Para ficar na mesa são as águas. Eu posso botar no meio? Pode. Os copos com água? Pode. Porque, digamos, uma mesa quadrada, tá? Quadrada. Então, senta uma pessoa aqui, né? Outra aqui, né? E outra aqui. Sentou. Quatro lados, quadrado. Você coloca no meio. Ah, é para não bater porque eu tô certo, não há problema nenhum. E a cuba,
Você coloca num aparador, numa mesa, num tamborete. Pode. Problema nenhum. Tudo é feito. Se tiverem dúvidas sobre isso, manda que a gente resolve, tá? Agora, o fato de estar descoberto, tá? De estar coberto, no caso aqui, o copo, tá? É para diferenciar da cuba. Mas não há uma necessidade premente, tá? Não há. Você pode descobrir. Eu cobriria. Por quê? Porque o que vai ser feito na água independe de estar coberto ou não. Independe. Porém, na cuba, que vai recolher, que você não vai beber, você vai jogar na privada, é outra história. Qualquer dúvida sobre isso, eu não vou usar o tempo da live. Vai lá no vídeo e vê. A gente explica direitinho, tá? Aí sim, na cuba de recolhimento, vamos chamar assim, aí ela tem que estar sem nada em cima. Sem nenhum pratinho, sem nenhum pano, nada. Tá? Ela tem que estar descoberta. Os copos, a gente pede para que coloque um descansa-copo, algum pires, alguma coisa que cubra, tá? Ali, fique quietinho ali, e depois você acabar, acabou o evangelho, fez a oração final, descobre ali, tira ali, e posso colocar um papel filme? Pode colocar. Problema nenhum. Ah, pode. Aquele plásticozinho, pode colocar. Tá? Uma corticinha, uma coisa em cima. Posso colocar um cartãozinho, uma coisa mais dura, mas pode. Coloca ali em cima e fica ali cobertinho, tá? Posso botar um pano? Pode. Também. Pode cobrir. Posso deixar descoberto? Pode. Porém, eu cobriria. É mais interessante, tá? Mas problema algum, tá? Até porque a espiritualidade sabe que aquilo dali, aqueles copos, né? A espiritualidade não é boba. Ela sabe que aquilo dali são os copos para beber, ali é a cuba de recolhimento, entendeu? Então, essa é a ideia, tá? Como mudar minha data do evangelho no lar sem complicações? Durante um evangelho no lar, qualquer um, durante uma vigília, você pode comunicar que vai mudar, que vai alterar dia e ou hora do evangelho. Tá? Então você faz o evangelho num horário que você possa, e você diz que a partir daquele momento, tá? Assim, do próximo momento, né? A partir da próxima semana, ou o evangelho daquela família, o meu evangelho, enfim, vai se realizar no dia tal hora. Aí você muda, tá? Você comunica, é uma comunicação ali, um tanto quanto formal, não é? Exatamente, é simples desse jeito, tá? E aí eles entendem, porque existem sempre espíritos ao derredor, ok? Eu preciso de uma aguinha, de um café. Eu preciso de hora também, porque eu estou falando rápido. Apesar de ter aqui, né, 20:18. Gente, vamos lá. Aí tem as perguntas, né, já sabe, as perguntas sem nome, tá? Tenho medo de trabalhar a minha mediunidade. Como superar isso? Veja, superar como você pode superar qualquer medo, tá? Com informação. Então você tem que essa é a maneira como a gente supera o medo. Quando o medo é atrelado a um trauma, aí tem que se saber a especificidade desse medo. Quando ele é ligado a fatores traumáticos, aí é mais complexo. Aí são movimentos terapêuticos, aí é outra história, tá? Outra parada, como diz a linguagem popular. Mas o medo no sentido, até um medo mais proeminente, até o medo do desconhecido, o medo até do que seja mediunidade. Como é que a gente burila isso, né? Primeiro, logo de cara, tá? Dirime isso daí. A gente vai conhecer o que é mediunidade, tá? A gente vai... Mediunidade não é zoada. Mediunidade não é o que você pode entender que existe no centro do ponto de vista de manifestação tão somente. Mediunidade é comunicabilidade. A gente vai falar nisso na próxima live. A próxima live vai ser comunicabilidade com os espíritos.
Então a gente vai começar a falar, a conceituar a mediunidade, tá? A gente vai começar a fazer isso, tá bom? E é importante, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, a melhor maneira é se informando, tá bom? E como é que você se informa? Lendo. Então vá ler a literatura espírita, vá ler a literatura fundamental. Livro dos espíritos, livro dos médiuns, o evangelho. Conhecer o que é mediunidade, conhecer o que é isso. Ir para o centro, frequentar o centro. Então, às vezes é o tempo, às vezes é hábito. Você não tem que nada, entendeu? Você não tem que nada. Primeiro que você chamou mediunidade de minha. Quem disse que você tem? Tipo, não é? Quem garante? Como é isso? Como é que você sabe que tem e tem medo? Então, já é algo estranho. Não, já me disseram, mas como? Como é isso? Ah, eu tive tal coisa, um par de coisas. Sim, mas quem garante que é? Vamos imaginar que você já teve essa garantia, tá? E o que você tem, o que você sente, concorre com o medo que você tem do que você própria sente. Isso é comum, não é? Isso é comum, como várias pessoas têm medo de se relacionar, como pessoas têm medo do sucesso. Existem coisas que a gente inevitavelmente faz e que quanto mais faz, ou até sente, não necessariamente faz, mas sente, tem medo daquilo. O medo faz parte, esse temor. Mas é preciso conhecer do que é que na ideia específica você tem medo. Então, às vezes, na maior parte das vezes, isso aqui é uma questão onde a gente tem que conversar direto com essa pessoa, tá? Para entender, porque é muito subjetivo, cada caso vai ser um caso. Mas, de grosso modo, conhecendo a mediunidade, tá? E conhecendo você, já que você vai ser, você enquanto médium, você é a mediunidade que veicula. Então a mediunidade é o médium. Ela atua, ela se manifesta através daquela pessoa. A pessoa é o duto, tá? Então, se você vai veicular aquilo, você tem que cuidar de você. Às vezes o medo até é uma demonstração de que você não está cuidando muito de alguns elementos que são importantes para a veiculação da mediunidade. E essas coisas não cuidadas podem se manifestar através de medo. É como se o medo fosse uma febre, um alerta, tá? Como a febre faz no corpo, né? O problema quando a gente tem febre não é a febre. O problema é que a febre acusa alguma coisa, não é? A febre traz uma informação de que alguma coisa não está legal. Está inflamada, está infeccionada, por isso a febre. Imagine se você não tivesse febre. Então, de maneira análoga, imagine se em alguns casos você não tivesse medo. Você talvez não tivesse algum tipo de freio. E aí a coisa poderia não ser muito bom. Então, às vezes o medo, ele dá alguns indicadores. O que torna cada caso um caso para a gente conversar sobre isso aqui. Mas a gente já vai falar um pouco quando começar a falar sobre mediunidade, tá? Aí vocês aguardem. Por que alguns desencarnados aparecem em fotografias? Interessante isso, né? Porque não é para aparecer. Desencarnou, desencarnou. É para estar no outro mundo, entendeu? Não é nem para estar nesse, tá? Veja só, existem duas maneiras pelas quais um desencarnado aparece numa foto, tá? Uma é inadvertidamente, o que torna o evento mais difícil ainda. Outro é com algum teor de vontade. E aí essa vontade, ela pode ser uma vontade de 0,1 a 9,9, né? Em termos aí de eu tenho vontade de sair nessa foto, né? Porque muitas vezes as fotos são tiradas como se aquele desencarnado não soubesse que estivesse sendo fotografado. Muitas fotos, talvez a grande esmagadora maioria de fotos, é de encarnado posando junto de encarnado, desencarnado, de espírito, posando junto de familiares,
tá? E aí entram várias teorias. A gente tem até que entender que muitas vezes nem é o espírito. E aí é mais complexo, tá? Eu explicarei isso melhor quando a gente falar mais na frente da parte mais científica sobre mediunidade, sobre isso daí, tá? Mas nem toda aparição é espírito. Pode ser que um processo energético em contato com o mental da pessoa forneça um tipo de projeção daquele ente. Por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns casos onde foram fotografados aqueles entes, as pessoas que foram abordadas, que estavam naquela foto, algumas, ou pelo menos uma, estava pensando naquele ente. E aí é um fenômeno que a gente pode entender como paranormal, não necessariamente mediúnico. Por quê? Porque envolve energia, não envolve espírito. Tá? É possível isso? É. Porém, eu arrisco dizer que em muitos casos, talvez até a maioria, não a grande maioria, mas a maioria, quando você fotografa e aparece, é o espírito mesmo. Isso significa que ele está ali, em tese sim. Ele pode fazer uma superposição daquilo no outro plano, mas isso é muito complexo, é complexo até de explicar. A ideia é que se ele está ali, ele tem que estar assessorado para estar ali. Se ele não está assessorado e está ali, ali não é o lugar onde ele tem que estar. Então é aí onde o bicho pega. Tá? Existem casos aí bem mais particulares que as entidades espirituais ditas superiores se utilizam desse veículo para mostrar, para dizer a quem quer que seja que vá ver aquela foto, sobretudo a quem tire, e aí existem várias questões aí inerentes a isso, né? A gente pode interpretar de várias maneiras, mas para mostrar que o mundo espiritual existe, tá? Existe. Hoje, conscientemente, de maneira deliberada, é feito isso através de instrumentos. E não é nem foto, é vídeo, tá? Tanto gravação quanto gravação aparecendo em televisão, aparecendo em vídeo, tá? Como se fosse uma videoconferência, tem isso. A transcomunicação instrumental, procure lá, transcomunicação instrumental, tá? A gente pode falar depois disso numa outra live, trazer gente até, é um projeto nosso, né? Trazer pessoas que trabalham dentro do espiritismo, né? E do espiritualismo mais abalizado para falar sobre isso daí. São vários temas. Um deles, Clóvis Nunes, por exemplo, seria uma pessoa extraordinária para falar aqui conosco sobre transcomunicação. Ele tem falado. Então, entre lá, veja, transcomunicação. Tá? Agora, quando a gente coloca por que aparece, é complexo. Existe uma mecânica por trás, é complicado, existe... uma entidade espiritual, um espírito, ele não tem magnetismo. Então, como é que ele vai ser fotografado? Tá? Então, para isso acontecer, ele tem que alavancar uma quantidade grande de energia. E essa quantidade, esse quantum de energia, ele vai ter que retirar do ambiente. E o ambiente significa também as pessoas. Tá? Então, tem tudo isso. Quando tudo isso é preparado pela espiritualidade orientada, é uma coisa. Quando é inadvertido, é outra. E geralmente vem do inadvertido. Porque ninguém diz, bora reunir. Ó, vocês desencarnados, entra aí na foto, bora. Não é assim. Não é? Não é. Então, é como? Você está aqui, junta aí minha gente e tal, e tira uma foto. Quando vai revelar, cai todo mundo. Porque aparece um avô, aparece uma avó, ou aparece alguém que você disse que é fulano, jura de pé junto que é cicrano, não é assim? E isso é o quê? Isso é o inadvertido. E qualquer coisa que seja do inadvertido não tem processamentos muito legais, muito bons.
tá? A gente vai voltar a esse tema, é um tema interessante. Agora, eu vou deixar a desejar aí, do ponto de vista da mecânica, tá? O porquê, a teoria da coisa. Como é que desencarnado aparece? Porque o porquê, qual é a intenção, aí você tem que perguntar ao desencarnado. Quando eu leio porquê no sentido de como é que aparece desencarnado, é mais ou menos por onde eu estou indo, tá? Mas é muito complexo explicar a mecânica da coisa, tá? Tá indo? Tá indo, digam aí. Tô correndo por causa da hora, né? Tem pergunta aqui. Estão acompanhando? Apareceu outra pergunta? Então bora. Tá? Então, livre-arbítrio e destino. Reticências. Livre-arbítrio e destino não funcionam como causa e consequência. Veja, livre-arbítrio é um complexo energético, é um postulado, tá? É uma lei. Destino veja, o destino é para onde eu vou. Né? Para onde eu vou? Qual é o meu destino? Então a palavra destino, ele está imbuída aí, às vezes, de um conteúdo muito de senso comum, tá? Se eu entender destino como algo fatídico, não é? E eu não vou entrar aqui em karma, dharma ou outras noções, porque a gente vai falar. É porque essas perguntas de vocês anunciam as lives que a gente vai fazer, né? E aí eu não posso destrinchar só essa, para não dizer as outras, mas só essa daí são as duas lives, do ponto de vista de você destrinchar de maneira substancial, né? Mas não entendam destino como algo que você não pode controlar. Você pode controlar, não é? Fatalidade, determinismo, que seria talvez um componente melhor a ser falado. Não a fatalidade, mas determinismo. Livre-arbítrio e determinismo. Nós vamos conversar sobre isso, tá? Mas não funcionam como causa e consequência. A gente tem que entender que são alinhados com o processo de causa e efeito. Tudo é uma causa e efeito em si mesmo, tá? Porque a causa e efeito é um substrato evolutivo, tá? Um alimentando o outro, não é? Ação, reação, tá? Talvez de maneira mais específica, ação e reação, causa e consequência, né? O que você pode ler como causa, às vezes, dependendo do ângulo, é consequência. O que você pode trazer como consequência, muitas vezes, está mais para fatores causativos, tá? E se a gente for nisso filosoficamente de ovo ou galinha, aí a coisa vai ficar bem complexa, tá bom? Mas livre-arbítrio, do ponto de vista de eu faço o que eu quero, é no sentido de que você não tem o arbítrio livre. É um livre-arbítrio. Não é um arbítrio livre. Então não é tudo. Porque o que é tudo? Tá? Então é um livre-arbítrio. Qual a diferença? A diferença é que você tem que raciocinar, sentir, elaborar, amadurecer o que é arbítrio, tanto para você quanto do ponto de vista ético, psíquico, equilibrante. O que é arbítrio? Não é arbitrário. É arbítrio. Ele tem um quilate livre. Tá? Mas não é ele que é livre. É diferente. Tá? Você tem livre o arbítrio, mas não liberto. Há uma diferença entre livre-arbítrio e arbítrio livre. Como você pode pegar qualquer coisa. Tá?
uma bela mulher, um belo homem, é diferente de um homem belo, de uma mulher bela. Uma boa vida, uma vida boa. Então a ideia mais plausível é que você tenha uma boa vida. A vida boa talvez lhe coloque num movimento muito futurista de busca e de procura daquela coisa boa que nunca tem, que nunca é suprida. No entanto, em busca de uma vida boa, você passa despercebido por uma boa vida. Não vê isso, não sente, não vive, não pratica, porque está buscando a vida boa. Boa. E aí você passou pela boa vida. Tá? E não viveu direito. Então, sabe? Vai por aí. Mas a gente vai voltar a esse assunto mais especificamente. Você poderia falar um pouco sobre a apometria? A apometria é um recurso, tá? Científico, a gente poderia dizer, que trabalha com o corpo fluídico, dimensionando ele, tá? Aí é preciso uma live específica sobre isso. Eu acho que a Alex fez isso daí, tá? Então vamos bater na porta de Alex para falar sobre isso aqui, porque entrar numa coisa para não arrematar é difícil. Mas a apometria eu vou falar do ponto de vista da funcionalidade dela, tá? Então a apometria é um conjunto técnico onde a gente, através de impulsos eletromagnéticos e ou de outra ordem, a gente separa o corpo fluídico do corpo, o corpo perispiritual do nosso corpo físico, dito físico. Com isso, nós ganhamos um impulso, tempo e espaço, que nos permite adiantar coisas ou retardar coisas dentro do universo do trabalho mediúnico ou do trabalho terapêutico que a gente está fazendo ali. Isso aqui é muito usado como técnica de ir e vir dentro da hipnose, por exemplo. Muito da hipnose é apométrica. Só que o problema do termo é que às vezes entra é dado um cunho muito espiritual ou místico. E não é, na verdade, a gente trabalha em hipnose com impulso, com pulso, com chamada, com sugestionabilidade. Isso é apométrico, com comandos, tá? Agora, o que é que a hipnose e o hipnoterapeuta clássicos não sabem? É que em alguns contextos, o que ele faz, a maneira como ele volita, como ele coloca a vontade dele, energeticamente falando, porque ele não entende muito da coisa de energia, faz com que no paciente, vamos dizer assim, tá? Haja um desmembramento rápido do corpo fluídico do paciente, do próprio corpo dele, tá? E muitas vezes é aí onde os resultados hipnagógicos encontram uma melhora, uma aderência. Exatamente, é porque tem o sopro bom aqui, né? Uma aderência, né? Porque eu fico meio que dando uma aula, né? E tem algumas pessoas que ficam, né, pegando aqui. Então é isso. E o hipnoterapeuta não sabe disso daí, né? Como muitas pessoas que vão fazer apometria copiam muito a coisa lá de José Lacerda, que foi que começou, e de alguns centros, eu entendo até, porque aprenderam lá. E a parte mais técnica, que é muito interessante ser vista de componentes hipnóticos, não está ali presente. Aí fica uma coisa muito mística. E não tem nem é lá, nem é lô. A apometria pode ser usada terapeuticamente como uma ferramenta e é muito usada dentro da mediunidade, tá? Então, quando a gente quer fazer uma regressão
num espírito que está sendo veiculado através de um médium, isso tudo é possível. Mas só é possível porque há um componente específico nesta regressão. Porque tudo que a gente disser sobre a troca nossa com uma entidade espiritual através de um médium, entenda. A gente pode dizer assim, mas por que a espiritualidade não faz isso sozinha? Por que tem que ter vocês aqui para fazer? Ela faz sem vocês. É aí onde está. É uma questão legal que eu vou deixar aberta aí para vocês pensarem. O que é que realmente ela não faz? Ela faz. Então por que ela se utiliza da gente? Por que a gente tem que receber espírito? Pronto, vamos falar no popular. Por que a gente tem que receber? Por que a espiritualidade não faz, não resolve as coisas por ela mesma? A gente só dá nome, diz, me ajuda aqui. Pronto, resolveu. Não resolve, sei lá. Por que tem que ir para o centro fazer desobsessão, fazer não sei o que e tal? Por que é isso? Aí senta lá, o médium senta lá, aí vem a entidade, entra, né? Aí o povo acha que entra. Entra no médium, aí o médium fala com outra voz, que não é ele, é o espírito que está atacando o outro lá. É um rolo. Por que tem esse rolo? Tem muita gente que não tem dúvida. E é vero ter dúvida sobre isso. Não é? Claro que tem. É uma boa pergunta, porque é realmente por quê? Então isso tudo a gente vai começar a falar, né? A gente vai começar lentamente a trazer para vocês o que é mediunidade e como é que ela se comporta, sobretudo na Quinta de Luz. O que é que vocês vão lá fazer, o que é que vocês veem lá. Mas tem que começar pelo beabá. O que é mediunidade? Cena do próximo capítulo. Ok? Então, a apometria é uma técnica da caixa de ferramentas do médium que está ali atuando numa desobsessão, sobretudo. Não é? Não necessariamente na desobsessão, mas existem outros tratamentos espirituais onde é usado a apometria. Mas é muito utilizado na desobsessão. Muito utilizado. Tá? Leiam Iniciação Apométrica. Apometria para iniciantes. São títulos de livros, tá? Interessante. Tá? Gostaria de saber um pouco mais sobre o umbral. O umbral é aquela região nominativa que a gente fala que se situa entre o plano espiritual e o plano físico. É como se fosse um limbo. Uma coisa entre, assim, catolicamente falando, entre o inferno e o purgatório, tá? Algo traduzido nesse sentido. Porque o equivalente ao céu seriam as colônias espirituais. Porém, existem colônias de umbral, colônias de resgate situadas em planos umbralinos, que é para colônias de aproveitamento, onde as entidades espirituais doentes, elas são tratadas e tudo, e são colônias interessantes, bonitas e tudo. São colônias de umbral, não são orbes espirituais, assim, propriamente dito. Tá ali na faixa transitória, tá? O que a gente pode falar de umbral propriamente dito, que caracteriza a palavra umbral, tá? É o que a gente denomina de mundo astral, que são aquelas regiões ditas inferiores, onde as entidades estão ali em um processo de sofrimento, de algum sofrimento, ou de extremo sofrimento, tá? O umbral tem um tipo de geografia que se estratifica, né? Assim, planos de umbral, regiões, sei lá, como níveis, do jeito que você quiser imaginar, menos umbralinos, que são esses próximos dessas colônias que abrigam essas entidades de resgatantes, né? São colônias de resgate, e aqueles planos, níveis bem profundos, não é? Bem profundos, é feito um oceano, né? É feito um oceano. Você vê ali a superfície, ali da superfície para baixo, ali um pouco para baixo, onde você até enxerga, você vê ali, por exemplo, são as colônias de umbral, não é? E quanto mais você desce, mais escuro fica, não é? Digamos assim, na representação do mar, do oceano, não é?
É triste imaginar essa representação como um umbral, porque mar, oceano é uma coisa linda. Mas vamos trazer para isso, até porque o umbral é fruto nosso. Tá? E, novamente, a gente vai necessariamente falar mais e melhor quando falar de algo específico sobre a mediunidade, tá? Pluralidade dos mundos. Veja, a gente está falando sobre esses postulados, não está? Um por um, tá? E a gente vai ter um lugar de falar disso. Mas adiantando um pouco, indo nessa comparação, um tanto quanto desigual, você vai mergulhando no oceano e vai ficando cada vez mais escuro, fundo, vai ficando o quê? Pressurizado. Você não consegue ir até certo ponto. Imagina aquelas fossas abissais, aquelas fendas, entendeu? Profundas, que ninguém foi. Tamanha, entendeu? Profundidade é. Então, existem níveis profundos de umbral, tá? Onde espíritos superiores, se a gente puder usar esses termos que a gente usa, né? Aquela história que a gente já começou de espírito de luz, espírito, né? Espírito de luz, espírito evoluído. Só eles vão lá. É impressionante, tá? Então umbral é isso, tá? Umbral é feito pela nossa ignorância, pelo nosso desvio, tá? E é uma região astral. Ela existe per si, do ponto de vista espiritual. Não é figura de linguagem, figura de retórica, não é nada. Ela existe per si, do mesmo jeito que uma colônia. Se você imaginar que o umbral ele não existe, é figurativo, você está dizendo que uma colônia espiritual também é. Tá? E se alguém que você amou muito, amou no sentido de não estar mais aqui, continua amando, no outro plano. Vamos trocar o verbo. Eu vou tirar o passado e botar o presente. Alguém que você ama muito, porém que não está aqui. Se você crê piamente que ele existe, ele está onde? Ele está num plano espiritual, ele está em um lugar, ele está numa casa. Ele anda, ele passeia, ele ri. Ele ri muito, chorar quase nunca ele chora, viu? Só se for de saudade de você. Mas ele ri um bocado, porque onde ele está só tem alegria. Entende? Então ele está onde? Ele está lá. Lá onde? Lá na colônia, lá na cidade espiritual, no mundo espiritual. Não no umbral. Agora, alguém que você conheceu, que problemático, difícil, suicida. Infelizmente, a gente tem que tocar nesse ponto. Aí, onde ele vai estar? Muito provavelmente em colônias, em abrigos de umbral. Em regiões de umbral. É assim que é. Ok? É assim que é. Tem mais pergunta? Tem uma pergunta que é interessante, tá? Foi feita por uma cliente, e aí eu não vou identificar, obviamente, sobre a questão de Kardec, tá? Que ela viu a live, a minha live, a nossa, né? Aí ela lembrou a coisa que eu tinha dito que Kardec tinha... O professor Rivaio usou o nome dele, de Allan Kardec, numa encarnação passada, onde ele foi um sacerdote. Druida, tá? Amava o deus Esparter, ligado à natureza. Ele foi um sacerdote, tá? E aí ele fazia aquelas reverências à natureza, o culto ao Deus monoteísta. Interessante, né? Bem anterior, né? Imagine, bem anterior ao professor Rivaio. Aí, em algum momento, foi dito a ele que ele tinha tido essa encarnação, e a partir daí foi revelado o nome que ele tinha nessa encarnação, que ele adotou como sendo pseudônimo para ele escrever e colocar lá Allan Kardec. Porque nessa encarnação, que é uma encarnação onde geograficamente ele estava ali próximo da França, tá? Na Gália, por ali, tá? Era a região dele, enquanto Allan Kardec, né? Enquanto um sacerdote. E depois, quando ele reencarnou lá como o professor Rivaio, o professor Rivaio adotou o nome do Allan Kardec, tá? Aí ela perguntou
se era só assim que acontecia esse tipo de revelação, esse é o nome, por revelação. Não. Você pode vir com isso por memória espontânea. Você pode espontaneamente lembrar. Espontaneamente. Isso acontece muito com criança, tá? Com criança. Geralmente de 0 a 4. 5 estourando. Por quê? Porque com 4 anos fecha o período encarnatório. E aí é uma coisa interessante, tá? Bem interessante. Várias perguntas também sobre isso de outras pessoas. Não é? Perguntas distintas, mas falando sobre, indagando a mesma dúvida sobre essa coisa do encarne, de como é a mecânica do encarne, que é muito sofisticada para falar aqui, né? Mas até 4 anos de idade, o espírito não se atrelou totalmente à criança. Por quê? Porque somente a partir dos 4, a criança ela tem o aparelho neuropsicológico formado. E quando ele tem esse aparelho, aí a encarnação se completa propriamente dita. Por quê? Porque o perispírito, ele se adere ao corpo biológico, molécula a molécula, de acordo com as teorias, as teorias históricas, ancestrais de energia, obviamente, ao que está sendo dito, ao que foi dito pelos espíritos, a Kardec, que está no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, tá? O perispírito se adequa e se liga ao corpo físico, molécula a molécula. Só que esse corpo biológico na criança ainda não está formado neuropsicologicamente. E se forma com os 4 e pouco. E aí tem a adesão completa. Isso significa dizer que até 4 o espírito da criança é um adulto. Olha que interessante. E isso significa dizer que no mundo espiritual não tem criança abaixo de 4. Só tem acima. Porque quando uma criança desencarna com 5 anos de idade, ela desencarna criança. Mas quando ela desencarna com 3 anos e meio, isso varia, ela desencarna adulto. Por quê? Porque ela era adulto aqui. Aí deu um nó, né? Já deu uma destrambelhada aí. Então veja, isso tem a ver com o que eu estava dizendo, porque muitos prodígios infantis, por exemplo, são explicados porque aquela criança tem um espírito adulto. Aí ela lembra, ela sabe, ela conhece. E não é à toa que muitas crianças prodígio, muitas, depois dos 4 e meio, deixa de ser prodígio. Cadê o prodígio? Acabou-se. Por quê? Porque ela virou criança, o espírito. O perispírito se fundiu. Entendeu? Ó, que coisa. Veja, a única forma de explicar. Como é que uma criança que até 3 anos e meio toca piano e com 5 acabou. Se não toca, não fala mais, não fazia, não faz nem o ó do que fazia com 3. Como é que pode? Pode. Pode continuar? Pode. Claro que pode. Tem de tudo. Tem de tudo. Só estou dizendo a vocês que estatisticamente muitas crianças que são denominadas de superdotadas são superdotadas temporalmente falando. Algumas continuam, aí vai desaparecendo. E outras pouquíssimas ficam. Tá? Ficam. Tudo isso tem a gente sugere explicações energéticas e espirituais. Não é que a gente tenha a explicação é essa. Não, a gente sugere, olha, deixa eu te lembrar alguma coisa da teoria energética. Olha, deixa eu te dizer uma coisa da teoria, né? A gente até faz isso, da teoria espírita. E como assim? Ó, como assim do jeito que eu vou lhe dizer agora. A pessoa fica, hã? Ah, então isso bate com a teoria cognitiva disso e daquilo, e aquilo outro com 4, com 7. Pois é. Tirando 1 e 2,
1 e 2 que está presente em tudo, 1 e 2. 1 a unidade, 2 o dual. O universo é 3, 4, 7, 9 e 12. Tá? Quer que eu repita? Tirando 1 e 2. 1, a mônada, a unidade. 2, o dual, o princípio dual, o eu e o outro, que vem do 1. Do 1 se torna 2. Tá? Por desaglutinação. O 1 e o 2 está contido, formam o 3. E do 3 vem 4, 7, 9 e 12. E assim é a função criativa do universo. Isso é um dito alquímico. Vá atrás. Cate. Tá? Gente, é muita coisa, né? Então vê essa coisa da criança. Que interessante, né? Então a lembrança encarnatória, reencarnatória de outra vida, a criança muitas vezes tem. E algumas, até poucas, ou bem poucas, continuam. A maioria esmagadora perde tudo. As que tem, né? As que tem. Eu me lembro de uma que eu já topei, que me lembrava, que eu topei, né? Que lembrava de tudo. De tudo. Tinha uns 3 anos e pouco. Aí eu disse aos pais assim, ó, liga pra mim quando fizer 5. Porque era do interior, entendeu? Liga pra mim. Vocês têm meu número? Tenho. Liga pra mim. E vai ficar assim, diga, fica, deixa ela falar. Mas eu faço o que com isso? Nada, não faça nada. Como nada? É difícil fazer nada. Aí ele olhou pra mulher, olhou pra mim. Nada, eu disse isso, nada. Escute, bota ela no colo, beije bem muito, dê bem muito carinho nela. Entendeu? Mas não brigue, não, deixa ela falar. Pergunte a ela, como é isso, filho? Conta aí, como se fosse uma história. Porque ela contava como se fosse uma história. Olhe, eu não sou eu e não sou eu. E tu não é tu, como é isso? Eu sou eu, assim eu. Aí ela pegava nos cabelinhos dela. Isso era lá em Caruaru, quando eu fazia clínica social. Aí ela pegava assim, eu sou eu. E eu também não sou eu. E tu é quem? Eu sou uma véia. Tu é uma véia? E que véia é essa? Meu nome é fulana. E de onde tu és? Não é daqui. É do Brasil? É do Brasil, mas não é daqui. Eu não sei de onde eu também sou. Aí ficava conversando e tudo. Ela dizia o nome dela, mas não dizia sobrenome nada. Dizia como era, gente desenhou essa véia que ela era. Aí eu disse, e eu vou fazer o que, os pais? Eu vou fazer o que com essa menina dizendo que é uma véia? Escute bem muito, que aí ela cansa e não fala da véia que ela era. Aí os pais fizeram isso, depois eu ficava acompanhando, né? Ela ia pra creche lá, que eu dava assistência no início da minha carreira. E aí daqui a 5 anos de idade, eu não estava mais lá. Eu já tinha saído, já tinha cumprido ali o que eu tenho que fazer ali. Aí eles me ligaram. Eles diziam, eu não vou estar mais aqui. Quando você lá para 5 anos da menina, eu não vou estar mais aqui. Aí você liga. Aí ligou, para minha surpresa, com 5 anos e pouco. Sabia que o senhor é adivinho? Aí eu disse, adivinho? O senhor é adivinho. Porque, como é que o senhor sabia que ela não ia mais falar da véia? Eu não sei, é complexo de explicar para o senhor. Mas foi o que aconteceu. De uma hora para outra, essa menina parou. E quando a gente dizia a ela que ela dizia que era uma velha, ela ficava abusada. Abusada, vontade de bater na gente, morder. Sair para bater o irmão, morder o irmão. Vê a história. Olha a história. Nunca mais eu tinha me lembrado dessa história. Me lembrei agora por conta dessa véia, essa véia aí. Vê. Como tinha um lá em Caruaru, que a gente despejava um molho de feijão assim, ó. E ele balançava a cabeça assim, ó. E ele contava em 2, 3 segundos. Claro que não contava. Ele balançava assim, enquanto o feijão caía. Depois ele dizia, 342. Você podia contar os grãos ali que tinha, 342. E uma vez que não tinha, ele disse, é porque caíram 2. Pois caíram 2 grãos e foi de arroz. E eu contei. Aí eu disse, eu vou pegar esse menino agora. Ele sabia, contei o punhado de arroz e joguei.
E aí, inadvertidamente, 2 caíram, pois ele contou, ele viu, sei lá. Veja, e era um menino diagnosticado como autista. Era? E aí? E aí? Hein, doutores, doutoras? Complexo, né? Esse já tinha 8 e lá vai o trem, anos de idade. Já estava todo encaixado, né? A gente chama encaixado. 4 anos encaixa. Por isso que é interessante, né? Nem vai dar tempo para as outras perguntas. Por isso que é interessante conversar com as crianças, elas dormindo. E por isso que não é nada interessante falar as besteiras que vocês falam na frente deles. Porque eles são adultos. Sobretudo, fazer coisas. Entende? Ah, é criança, deixa, tá dormindo, vamos ficar aqui, vamos sei lá o quê. Vamos namorar, tá dormindo, certo, pode, agora lembra, é adulto. Se é adulto como? Não dorme não? Não, fica ali, ó. Às vezes entra num estado sonambúlico, depende, tô brincando, às vezes entra. Mas não é toda vez não, e aí? Aí é com vocês. Por isso que é daí onde vem o trauma. Veja a origem em memória. Tá? Como é que uma criança com 2, 3 anos pode lembrar? Ela não tem a compleição para isso. Mas ela lembra. Em hipnose ela diz tudinho. Por quê? Porque ela foi adulto. A lembrança dela em regressão hipnótica num adulto. A lembrança de um adulto quando ele tinha 5, 6 anos é diferente da lembrança que ele tinha 3, 4 anos. Eu digo isso porque eu já fiz. É diferente. Você pega um adulto aqui agora, ó, tá? Aí vamos fazer uma regressão de memória, vamos lá. Que é uma outra maneira de você saber vida, tá? Aí eu vou para a terceira maneira. Uma regressão, tá? Terapia de vida passada. Uma regressão de memória. Bate em uma vida passada? Pode ser. Tá? Aí a gente faz uma regressão. Ele regredindo até o quê? 5, 6 anos de idade. Ele diz coisas em um nível de plasticidade. Pois com 3, 4 ele diz coisas com muito mais plasticidade do que diz com 5, 6 anos. Como? Porque ele era um adulto. E aí nenhuma teoria, não é psicológica e outras, sobretudo médica, vai entender, né, aceitar muito menos, algo assim, porque não aceita o espírito. E a gente volta para aquela questão primordial. O grande problema nosso é a falta de entendimento e de aceitação de que somos espíritos. É aí onde está o O do Borogodó. Porque tudo mudaria. Então, espíritos podem dizer quem você foi, e aí é preciso toda uma construção ética para você entender até o motivo pelo qual esses espíritos estão dizendo a você quem você foi, tá? A gente já estourou o tempo aqui, meu. E aí? Já estourou, tá indo, vai cair, né? Hein? Tá? Espíritos podem dizer, você pode recobrar. Espíritos podem dizer, como Allan Kardec, né? Allan Kardec, imagina, Allan Kardec não tinha um pau de Chico de mediunidade. Ele diz isso. Ele não era médium, tá? Ó, se cair, beijo pra vocês, viu? As lembranças, tá? Esporádicas, abruptas, sonhos, e aí você pode depois confirmar, reconfirmar com as entidades, e as regressões, tá? De memória, que podem apontar a você isso daí. Ok? Então, essa é respondendo aí a essa pessoa que me fez essa pergunta. Existem outras perguntas. Qual a diferença entre espírito e energia? Vai ficar para depois. Como acontece a escolha de nosso anjo da guarda? E danou-se aí que eu não vou mesmo, tá? Porque sua mão tá vermelha. A minha mão tá vermelha. Tu tá vendo minha mão vermelha? Ah! Isso aqui é energia do preto velho. Tá vendo aqui? Ó, sem fazer. Vê a diferença do punho do antebraço para a mão aqui.
Edgar viu bem, né? Edgar, artista. Aqui, essa teve nome, né? Essa teve santo, né? Edgar, um abraço, viu? Gosto muito de você. Olha, tchau. Beijo. Vou jantar, tá? Vou alimentar a matéria. E gosto muito de procurar elucidar tudo dessa maneira que eu faço, que eu meio que me entendo ser aqui com vocês. E espero ter sido útil, né? Estar sendo útil, sobretudo no quesito: João, tenho procurado alguma coisa para mim, tenho procurado respostas. Isso é importante. Lembrem, o importante na vida não é a resposta, é a pergunta. Porque resposta com certeza você vai ter, mas boas perguntas você roda para fazer. Então, respirem, pensem e façam boas perguntas para vocês mesmos, tá? Depois a gente conversa um pouco mais de um bocado de coisa que a gente conversou aqui. Às vezes a gente só dá um tiroteio aqui assim, né? O briefing. Mas depois a gente joga um tapetinho vermelho. Beijo. Tudo de bom. E até a próxima. Tchau, tchau.